Vocês já estão sendo filmados, hein? Você quer que eu separe sal para você? Não, precisa não. Tranquilo, já tem sal Ah, aí. é? Então vamos lá, vamos temperar o Se vocês sal. quiserem chegar mais É, perto. melhor chegar mais perto. Que agora a aula vai ser bem ruinzinha. É, nossa, melhor. Ó, o Fitoterapia na cozinha sal agora, na né? cozinha. Olha, eu vou tirar um pouco do azeite Pra beber. Extra virgem. extra virgem. Esse azeite é para a gente poder temperar, ter espaço para temperar. Tá. É Tá? que se a gente deixar ele inteiro, Sim, não não dá. cabe. Então vamos temperar o óleo primeiro. Paulinho Olha lá. falou que vai tomar tudo num golinho esse daí. E aí eu já vou terminar a aula em outro lugar. É, exatamente. Olha lá, quando eu tempero, eu estou falando quando eu tempero de uma maneira que vai agradar gregos e troianos, né? Porque se eu colocar muita coisa dentro do óleo ou muita coisa dentro do sal, às vezes a pessoa não vai gostar muito. Ou seja, se eu colocar muito açafrão aqui, muito cúrcuma longa aqui, vai ficar super amarelo. Então, se eu vou temperar um peixe, um arroz, qualquer coisa que eu vou temperar, vai ficar tudo amarelo. Então, a pessoa começa a chiar. Então, eu coloco menor quantidade, né, uma variedade de condimentos, mas que dê uma harmonia. Um pouquinho que eu coloco em cada prato que eu vou temperar, quando chega no prato, a quantidade de cúrcuma, a quantidade de todos os ingredientes que eu coloquei, já vai estar numa quantidade eficiente, sem exagero, certo? Isso quando eu tempero sal, para temperar tudo de uma vez. Agora, é diferente se eu vou falar assim, bom, eu vou fazer um sal específico para tomate, ou um sal específico para uva. Então, eu faço pequenas porções, né, para temperar naquele momento aquele prato. Quando eu faço como eu costumo fazer, que é para temperar tudo que eu estou fazendo, então eu coloco sempre pequenas quantidades. E isso eu faço no azeite também. Eu gosto de no azeite colocar cúrcuma longa. Por que cúrcuma longa? Porque ela tem uma propriedade fantástica como antioxidante e algumas propriedades maravilhosas que depois vocês vão aprender, né? Então, como ela deixa tudo amarelo e ela tem uma eficiência muito grande em meio oleoso, se eu colocar muito mais que isso, esse azeite aqui vai ficar extremamente laranja, de tão amarelo que ele fica. Então eu coloco meia colherinha, é o suficiente para eu ter um tempero legal. A curcumina, né, que tem na cúrcuma, É uma substância lipossolúvel. É. Né, se vocês misturarem a cúrcuma, por exemplo, num azeite, tentar colocar num plástico, vocês vão ver que não limpa mais. Aquilo adere ao intestino e vai ser assimilado. Então, por isso que é interessante a gente usar sempre a cúrcuma junto com uma gordura. Uma substância gordurosa. Agora, o orégano, além das propriedades que a gente viu, né, carminativo, a gente pode colocar uma quantidade maior. Eu tô colocando em colherinha pequena para poder caber direitinho aqui. Então, de orégano, eu vou colocar 5 colherinhas. Aqui eu tô temperando um vidro com meio litro de azeite. O orégano é rico em carvacrol, Isso. que é um óleo essencial, né, uma substância aromática que é fantástica para controle de fungos na parte intestinal. Sim. Quando a gente pensa em nozes, Tá mais amendoins, né? É. Coloquei 7 colherinhas, tá? Se alguém tá marcando, é bom marcar, porque se você gostar desse azeite aqui, você vai querer fazer igualzinho. Se você não marcar a quantidade que eu coloquei, você vai fazer vários outros temperos, mas nunca vai ficar igual. Isso é importante a gente saber quando a gente pretende vender, que isso é uma coisa que você pode vender. Você não vai falar que é um azeite medicamentoso, você fala, é um azeite condimentado. Um azeite aromático. Aromático e tal. Então, você vai poder marcar para a pessoa, falar assim, bom, essa pessoa quis esse azeite, toda vez que ele pedir, ele vai querer esse azeite. Eu não posso ter outras coisas. Eu gosto muito da páprica picante.
Então eu vou botar uma colherinha de páprica picante aí. Acho que esse azeite vai ficar muito ruim. Acho que vocês vão ter que jogar pro meu carro, hein? Eu levo pra casa essa porcaria. É. Ela é picante, mas também não é tão picante assim. Então uma colherinha de café aí dentro é o suficiente. Veja que eu não gosto de colocar excessos... A tampa. Você não quer pequeno? Hã? Essa. Eu tava procurando essa. Agora eu tampo e vou fazer um cambalacho, porque eu vou querer usar daqui a pouquinho esse azeite, certo? Então, olha lá. Esse azeite aqui, como está sendo preparado, como é condimentar, vocês viram que eu coloquei mais de uma erva. E ele vai ter que ficar macerando. Macerando aonde? Na janela. Ele vai poder ficar na janela no máximo 8 dias. 6, 7, 8 dias, ele já está ótimo para uso. Como eu quero usar hoje, eu vou dar uma sacudida nele e falo, olha lá, você tem que ficar bom, daqui a pouquinho a gente vai experimentar, certo? Vocês vão perceber que mesmo sem macerar, ele já vai ficar com um sabor diferente. Daqui a 8 dias ele vai estar maravilhoso. Depois que a gente temperar as coisas, aí a gente põe o resto do azeite aí. E quando Bom, pode deixar azeite, não esquecem de olhar a acidez dele, o limite de acidez. Os azeites, quanto menos número de acidez, porcentagem de acidez, ele é melhor o azeite. Tem azeites no mercado de 1, 2, 3%. Esse, por exemplo, é 0,3% de acidez. Vocês sabem o que é acidez ou não? No azeite. Se eu tirar as azeitonas, deixar ali, elas mofarem, estregarem, azedarem, né? A acidez vai ficar lá para cima. Se eu colher e processar, em seguida você vai ter um azeite 0,3, 0,2. Você não consegue um azeite menos de 0,5 se você deixar as azeitonas, por exemplo, de um dia para o outro. Elas vão estragar, tem que colher e processar, tirar o azeite. Senão você vai ter uma acidez mais alta. Isso quer dizer que de vez em quando a gente nem enxerga a acidez, vocês já imaginam qual que é o processo de colheita. Colhe, joga ali, tem estragada, não selecionou, não, misturou tudo e assim por diante. Vocês viram que o azeite vai parar na minha mala, tá? A gente já vai com Vou ter que colocar de volta, senão vou apanhar já, né? Bom, agora a gente vai temperar o sal. Vou pôr a mesma coisa. Aqui no sal, como tem 1 quilo de sal, eu vou colocar 2 colherinhas de bem... Gente, em relação ao sal, né, Célia, você está colocando um pouco de tempero, não muito. Uma das grandes vantagens para a gente temperar o sal, e assim, aqui é importante, vocês viram que a gente está usando sal marinho. A gente aqueceu lá para tirar a umidade, porque... Por que o sal marinho tem muita umidade? Vocês fazem ideia ou não? Porque ele é rico em magnésio. Magnésio é um mineral que absorve umidade. Por isso que ele vai ficar úmido. Então, por isso a gente aquece ele, a umidade vai embora, o magnésio fica ali. E a outra coisa importante, né, é sempre o excesso de sódio, né, em sal. E não me venham com a história de sal do Himalaia. Que sal do Himalaia é caríssimo e é uma enganação desgraçada. Primeiro porque se colocam corantes imitando o sal do Himalaia. E segundo, que o sal do Himalaia, você imagina assim, Himalaia, já te conta uma coisa, né? O Himalaia, assim, é rico em mar, né? Não é isso? Tem muito mar lá no Himalaia, na montanha. Então você vai ter contaminantes. Aqueles contaminantes mostram o quê? Aquela esfera de cores, né, dentro do sal do Himalaia mostra pra gente o quanto tem de contaminação. Então é importante lembrar isso. E a segunda coisa importante é que a erva vai fazer com que dê mais sabor no alimento, sim ou não? Sim. Então, se dá mais sabor, a gente vai ter menos sódio, porque nós brasileiros estamos consumindo muito sódio. Então, quando a gente usa temperos, a gente vai começar a usar mais sabor e logo a gente vai usar um pouco menos de sal na alimentação. Isso é extremamente importante, né, para
a gente tem um controle aí de doenças cardíacas, renais, crônicas e assim por diante. Certo? Então sempre controlar um pouco mais no sal, né? E sempre usar sal marinho, nunca sal de Himalaia. Se alguém falar do sal de Himalaia, você fala assim, você pode dar nem pro porco, né? Porque a gente quer dar pro bicho, manter o bicho saudável, não quer? Com certeza. Então, assim, Exatamente. é uma enganação, né? Então, olha lá. Aqui eu já coloquei 2 colherinhas de café de cúrcuma longa. Já misturei, ele tá meio amarelado, mas não está exagerado. Agora eu vou colocar orégano. Mas de novo, porque o orégano é tudo de bom, né? Então aqui eu posso colocar 2 colheres de mãe de sopa, né? Já vou fazer meu salzinho, vocês vão ver. Daqui a pouco a vocês vão vingança ver de Giz, né? Esse aqui é pro dia a dia. E a vantagem desse sal temperado é que você vai usar muito menos. Você vai ver que na hora de temperar as coisas com o sal temperado assim, vocês usam uma quantidade muito menor. Pequena. Se vocês usarem a mesma quantidade que vocês estão acostumados, vai ficar muito salgado. Então pode... Esse tempero aqui é aquele lemon pepper, que é bem gostoso também, dá um sabor bem gostoso no tempero. Limão e pimenta, né? Limão e pimenta. Então eu vou colocar uma colher mais ou menos rasa. Só para vocês imaginarem, né? O dia que vocês quiserem, por exemplo, fazer um legume com limão, pega um limão, espreme, né? Você faz por exemplo, vamos pensar numa cenoura, né? Uma cenoura, um chuchu, né? Você pica, dá uma fritadinha sem nada. Quando amoleceu, você vai espremer um pouquinho de limão. Não coloca muito, coloca umas gotas e deixa reduzir. Né? Porque não espreme tudo de uma hora. Espreme umas gotinhas, movimenta, depois de novo, mexe. Aí ele vai agregar e vai dar muito sabor. Se você colocar o sal que normalmente você coloca, ele vai ficar muito salgado, porque o limão ele vai acentuar o sabor do sal. Então acentua o salgado. E aí você viu que ficou um sal temperado, mas é um sal que eu posso usar no dia a dia para temperar tudo que eu for temperar. Arroz, feijão, salada, verdura, uma carne, seja ela branca, ou seja peixe, seja carne de porco, seja carne vermelha. Eu posso temperar tudo com esse sal. Você não vai poupar? Né? Cadê a minha papa? Eu estava achando falta do vermelhinho. E aqui a páprica. Páprica tem a doce, a picante e a defumada. A defumada eu não gosto muito, porque ela mascara muito o sabor dos outros, da comida. Às vezes eu uso aquela páprica defumada para um tipo, então eu ponho esse sal e um pouco pitadinha do defumado. Mas a páprica, a picante, eu gosto de usar. Tudo que é picante, eu uso menos. Por quê? Porque lá em casa tem criança. Se eu coloco exagerado, a criança vai falar, ai, vovó, tá ruim, tá picante, tá ardido, né? Então, eu dou um tom picante, sem exagero. Então, a criançada come como se fosse açúcar. Não vai sentir aquele gosto extremamente ardido, né? É um picante para abrir o paladar, né? Exatamente, E uma dica, na hora a gente não costuma colocar pimenta aí nesse sal temperado. Principalmente em sala de aula. Por quê? O que acontece? Já aconteceu uma vez da Célia perguntar assim, alguém é alérgico à pimenta? Todo mundo falou não. Ela pegou, pôs a pimenta. E alguém descobriu que que era. E o problema é que tinha uma pessoa no banheiro. E quando ele voltou, ele pegou um tomate. A hora que ele pegou um tomate, ele falou, tinha pimenta aqui. Tinha assim, nossa senhora, eu sou alérgico à pimenta. Ele saiu correndo. Por sorte, ele tinha um anti-inflamatório, um antialérgico na bolsa e tomou na hora, porque já estava fechando a glote do cara.
Então a gente já, por princípio, não coloca mais pimenta na sala de aula. Dessa vez eu até trouxe, porque estava junto e eu trouxe. Mas eu não coloco. Então, se você gostar de pimenta, você pode chegar em casa e botar um pouquinho mais de pimenta. Porque, é claro, vocês vão levar um pouco de sal temperado para já ir degustando e fazer o seu. Tem alho poró aí, hein, Célio? Hã? Tem alho poró aí, hein, Célio? Tem alho poró aqui. Daqui a pouquinho eu vou usar ele. Enquanto... Que vai sair no alho poró? vai sair o buquê garni. Eu vou deixar isso aqui. Olha a do coisa lado. famosa, ó. Do quê? Garni. É, buquê garni. Esse povo fala francês. Tá pensando o quê? Tem tesourinha na caixa. Olha lá, o buquê garni a gente vai fazer usando a folha verde do alho poró. Que geralmente... Hã? Geralmente eu vejo bem menor que essa. Então, geralmente o pessoal corta aqui. né? Geralmente nem vem. Nós tivemos sorte de achar Eu essa. cheguei lá e falei, nossa, que milagre tem. Porque eu vou para a feira fazer a compra para fazer essa aula e falei assim, bom, se eu achar, a gente faz. Se eu não achar, Não, na paciência, feira né? eles Fica na cortam vontade. tudo. Então, como que a gente faz Deixa um no buquê branquinho, garni? né? A gente vai escolher uma das folhas, né? Corta a pontinha. Vou fazer um cozido, né? Para um monte de gente. Então, eu vou fazer ou 2 ou um só, mas num tamanho relativamente bom. Aí, eu vou colocar o quê? Vou colocar louro. Alguém já conhece, ó. O buquê garni. Tá vendo? Folhinha de louro dentro da folha do alho poró. Vou colocar o tomilho. Eu não conhecia tomilho. Olha lá o tomilho, como que ele é. Delicioso. Um raminho de tomilho. Lembra que quando eu vou temperar alguma coisa, eu não posso exagerar no tempero, porque senão eu vou mascarar o que eu estou fazendo. E aí eu vou colocar salsinha. Tem alguém que já sabe, ó. De core salteado. O quê? Não estava prestando atenção na aula. Tava pensando nisso na aula. É que eu adoro. Salsinha. Agora uma coisa, se eu colocar assim no meu cozido, vai desmontar tudo. Sim. Então eu tenho que fazer um cambalacho. Eu vou pegar uma folhinha E vai amarrar. e vou amarrar. Como essa daqui tem uma folhinha bem molinha aqui dentro, eu vou ver se eu consigo amarrar com ela mesmo. Senão eu tiro do branco aqui uma fatinha fininha e consigo amarrar. Aí vamos lá. Que ajuda, professora? Pra segurar? É. Eu acho que sim, porque aí eu já vou amarrar com Peraí, mais. deixa eu lavar a mão, que minha mão não dá.